Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, te agradeço pela oportunidade de estar aqui na tua casa, dispor neste momento as tuas escrituras, para que nós possamos, ó Pai, aprender mais contigo, para que possamos servir ao Senhor com perfeição, que a estatura de varão perfeito seja alcançada por cada um de nós, e que a nossa fé, Senhor, venha cada dia se fortalecer no amor, na graça do teu Espírito, para que nós possamos amar uns aos outros, como diz o Senhor, para que possamos, ó Deus, amar o Senhor acima de tudo, e que nossos irmãos sejam semelhantes a nós através da tua palavra. Amém? Glória a Deus. Mateus 5:21. Hoje eu peguei a deixa aqui, Mateus 5:21. Eu fiz rascunhado com meus garranchos aqui. Vamos ver, né? Se eu consigo. Hoje não teve computador não, hoje teve na canetão, né? Isso aqui, caneta, na Bic. Glória a Deus. Amém? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Versículo 22. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, ou em algumas traduções está louco, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Versículo 23. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Essa mensagem eu fiz o meu rascunho hoje, porque pela manhã, quando eu levantei, eu liguei o noticiário, né? Quando eu termino minhas orações, aí eu ligo a televisão enquanto eu espero a hora de sair para o trabalho. E hoje de manhã eu me deparei com a notícia de dois irmãos aqui, numa cidade pequena do interior da Bahia, que um matou o outro numa briga, esfaqueou o outro irmão. E foi filmado, a câmera de segurança pegou a cena. Primeiro um irmão, o que morreu, esfaqueou o outro tentando se defender e foi para cima, tomou a faca e furou o outro, e acabou matando o que esfaqueou primeiro, ficando no local e sendo preso, sendo réu, confesso. Mas as pessoas olham assim, o irmão que matou o outro, o irmão que tirou a vida do outro. Mas isso começou por causa de uma desavença, uma confusão, uma briga. Tiago vai dizer: de onde vêm as brigas, se não for das nossas próprias cobiças? Nós precisamos entender que o amor de Deus tem que estar acima de todas as coisas em nossa vida. Quando o amor de Deus está em nosso coração, o que acontece? A gente não tem essas atitudes. Jesus disse: por multiplicar a maldade na terra, o amor de muitos esfriaria. Quando falta amor, dá lugar à violência, dá lugar à vingança, às iras, o descontrole emocional. E nós nos deparamos todos os dias no noticiário com vidas destruídas, e quando a gente vai ver o que foi que aconteceu, foi geralmente entre famílias, entre pessoas que se amavam antes, pessoas que têm um vínculo de amizade ou familiar. E nós temos visto ao longo dos anos famílias se destruindo. É marido que mata a esposa, é esposa que mata o marido, é filho que mata pai. E isso tem assolado as vidas das pessoas cotidiana. Durante o dia a gente só vê tragédia. É comum você passar de carro ou de moto num bairro a pé e você ouvir dentro de uma casa uma confusão, um xingo, uma briga, uma confusão, uma estabelecida. É comum quando se reúne pessoas para festejar algo, tem confusão. Nós tivemos esses dias as festas juninas, onde muitas pessoas, levadas ao álcool, à bebida, se entraram em desavenças com os familiares, com os amigos. E por que isso acontece? As pessoas vão dizer: porque estavam bêbados. Não foi por causa disso.
Porque faltou dentro do coração daquelas pessoas o quê? Amor, misericórdia. Quando a gente ama, a gente não machuca. Quando a gente ama, a gente não fere as pessoas. Quando a gente ama, a gente busca conciliar. Jesus disse que uma casa dividida não pode ficar de pé. Ou seja, uma casa em confronto, ela não prospera. Uma casa em guerra, ela não tem como andar, não tem como prosperar, não tem como reinar a felicidade, porque está em confronto. Mas por que esses confrontos? O que leva as pessoas a esses confrontos? Jesus aqui ele começa dizendo assim: ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Está em Êxodo 20, é um dos mandamentos, não matarás. Mas Jesus ele vai além. Ele vai além quando ele diz: não mate. Quem matar será julgado. Ou seja, diz a quê? A lei. Se você matar, será julgado. Mas Jesus vai além, é o que Jesus diz: mas eu lhes digo, qualquer que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Qualquer um que ficar com mágoa, com ódio no coração, precisa matar? Jesus está dizendo, ó, lá no passado era condenado, julgado e condenado quem matava. Eu estou dizendo que se você ficar com raiva do seu irmão, maquinando o mal ali no coração, você será julgado e será condenado por Deus. A mágoa no coração tem adoecido as pessoas, tem destruído as famílias. Nós somos hoje no Brasil um dos países campeões de divórcio. Por quê? Porque não existe perdão. Pessoas quando estão juntas, elas querendo ou não, elas têm atritos. Mas o que não pode acontecer? A Bíblia diz: não deixai o sol se pôr sobre a sua ira, ou deixar isso passar de um dia para o outro, guardar mágoa no coração, porque quando guarda-se mágoa, alimenta o mal. E esse mal alimentado começa a ter cada dia um nível maior de maldade no coração, dando lugar ao ódio. E esse ódio faz as pessoas não conviverem mais próximas da outra. Casais, pais e filhos se odiando por causa de bobagens, por causa de palavras, porque ninguém consegue dizer para o outro: me perdoe. Reconhecer que errou, dizer: olha, me perdoe, não tem que ser assim, eu agi mal, me dê uma chance de eu me redimir. Certa feita Pedro perguntou para Jesus: mestre, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoar? Jesus disse: se 7 vezes teu irmão pecar contra ti, você vai perdoar 7 vezes. Mas ele disse também: mas perdoar 70 vezes 7 vezes se teu irmão pecar. Ou seja, Jesus deu um exemplo, mas ele diz: perdoar 70 vezes 7 pelo mesmo pecado, pelo mesmo erro cometido. E as pessoas não olham a gravidade do que Jesus está se referindo. Por causa da mágoa, do ódio, por causa da desavença, aconteceu o primeiro homicídio na face da terra, o de Caim matando Abel. Abel, ele ganhou a aprovação de Deus, porque ele se ofertou no coração e deu também a melhor oferta. Caim não fez correto e foi desaprovado, não teve a aprovação de Deus. Mas Caim ficou com raiva no coração, carrancudo, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de inveja. E a cobiça de Caim pela aprovação de Deus fez com que ele matasse o seu irmão, ao invés de fazer o certo. Deus disse para Caim: por que tu estás assim, carrancudo, com raiva? Se tu fizeres o certo, não serás aceito, ou seja, não serás perdoado. O pecado já estás, cabe a você dominar. Ou seja, essa raiva tua, essa mágoa que tu está no coração, essa coisa que você está carregando com você, ela vai te destruir. Recua disso aí, vai fazer o certo, sai desse pensamento maléfico, se reconcilia lá comigo, para que tu viva em paz. Ele quis dizer isso. Aí um casal dentro de casa tem um problema. Ao invés de dar um tempo, respirar, sentar depois e conversar, eles optam para a guerra,
Porque ninguém quer dar o braço a torcer. E a primeira coisa a fazer é o quê? Quero o divórcio. E começa as guerras judiciais. Eu gosto muito de aplicar o que eu assisto, o que eu vejo no dia a dia. Tá tendo um problema aí de uma pessoa famosa chamada Ana Maria Hickman, com um ex-marido, que já está em outro relacionamento. Está um pé de guerra e agora está dando uma viravolta no processo. Porque ela estava como vítima e agora ela está virando ré. Porque as coisas estão aparecendo. O ex-marido entra na justiça, ela entra na justiça, e aí começa a futucar a vida, expondo a vida dela, dele, dos filhos. Isso está criando um pé de guerra. Já tem outras pessoas envolvidas por causa de um simples problema familiar que poderia sentar e conversar e resolver. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu pedir perdão, não conseguiu sentar e se reconciliar. Isso está acontecendo entre casais, entre irmãos, entre amigos. E chega ao extremo das pessoas tirarem a vida do outro, como fez Caim com Abel. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que não perdoaram. Nós temos o filho de Davi, quando Amon pegou a filha de Davi, a irmã, e violentou, estuprou. Absalão, que era irmão dela, não perdoou Amon de jeito nenhum e ficou com uma raiva do pai, porque o pai ele não puniu Amon com a morte. Isso criou um ciclo. Amon perdeu a vida, e Absalão ficou com tanto ódio do pai que acabou virando inimigo do pai, tomando o seu reino, violentando as esposas do pai em praça pública e fazendo Davi bater em retirada, destruindo a família inteira por causa de uma simples mágoa. Pecado não perdoado, mágoa recolhida. Tem muita gente que não prospera, não anda. A vida, quando eu falo prosperar, não é isso aqui, porque dá aquela ideia que prosperidade é o quê? Não, prosperidade é vida feliz, vida boa, vida abençoada, onde a pessoa vive em paz, que tudo que ela faz dá certo. Uma vida marcada por mágoas, por ressentimento, ela não tem como andar. Não tem, Deus não está nesse negócio, Deus não opera nesse negócio. E Jesus continua no versículo 23: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, ele diz uma oferta comum, uma oferta a Deus, uma oferta a Deus, seja ela qual for, financeira ou uma oferta de obra. Você está cantando para Jesus, oferecendo o seu louvor, mas você tem um problema com seu irmão. Você está fazendo um serviço na igreja, mas você tem um problema com seu irmão. Você está pregando no altar, mas você tem um problema com seu irmão. Ou você está ofertando financeiramente, mas você tem um problema com seu irmão. A Bíblia diz o seguinte, diz bem claro aqui, oferecendo a oferta a Deus, aí diz assim: deixe a sua oferta na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Sabe por que muita gente ela se esforça para servir a Deus e nada acontece? Porque no coração há um caso mal resolvido, há uma mágoa, um ressentimento, há um problema familiar, aonde não há perdão, as pessoas não liberou perdão. Eu lembro muito bem, e contei hoje com o pastor um testemunho de quando eu cheguei na igreja com 17 anos. Eu tinha, meu tio, que Deus o tenha, tinha me botado para fora. Minha avó adoeceu. O meu tio, pensando que minha avó ia morrer, eu ia ficar com a casa, porque eu era neto que morava com ela desde pequeno. Ele pegou, me tirou de casa, destelhou a casa inteira, e eu tive que ir com minha filha, minha mulher e meu filho pequeno, minha mulher e Felipe, pequeno, para casa da minha mãe em Teodoro Sampaio, sem trabalhar. Tinha que largar ela lá uns dias até eu me ajeitar. E eu fiquei com tanto ódio, que eu queria matar meu tio.
E eu cheguei na igreja e passando mal, manifestava, passava mal, e eu queria me libertar e eu não conseguia, até que o pastor me interrogando, querendo descobrir por que eu fazia tantas coisas certas e não dava nada certo na minha vida. Eu lutava tanto na igreja e não dava certo. E o que hoje é bispo, Jades, ele fez uma pergunta para mim: você tem mágoa de alguém? Aí quando eu disse a ele que eu tinha mágoa do meu tio, ele: vai pedir perdão. Vá pedir perdão depressa, senão você não se liberta. E eu lembro que eu fui com a minha avó na casa do meu tio. Ele estava doente, que ele tinha chagas, estava de chagas, em cima de uma cama. E eu fui lá pedir a bênção a ele e pedir perdão. O peso saiu da minha consciência e pouco tempo meu tio faleceu. A minha vida começou a andar, começou as coisas melhorarem para mim. Porque quando a gente está com essa mágoa no coração, e principalmente contra a nossa casa, Deus não opera. Uma casa dividida não pode ficar de pé. Jesus é bem claro quando diz: se teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali, vai fazer as pazes, depois tu oferece a tua oferta. O que tem de gente dentro da igreja lutando pela família, mas com ódio da família, será que Deus vai operar? É como aquele ditado popular: acende uma vela para Deus e outra para o diabo. É a pessoa que ela ora pela pessoa, ora pela família e tem ódio da família. É a pessoa que quer ver a família na presença, mas ela tem mágoa da família. Ou ela é tão perversa com a família que a família odeia ela e quer que Deus opere. Como Deus vai operar desse jeito? Os irmãos de José pegam José com inveja, incitado também pelo irmão, porque Jacó deu muito dengo a José e a Benjamim. E os irmãos com raiva, com ódio, pegam José, joga num poço. Quando vê que não tem jeito, ali não ia dar certo, passa um mercante, pega o irmão e vende como escravo. Olha que o ódio cegou eles até o ponto que eles pegaram o irmão e venderam como escravo. E agora não tinha como justificar o pai, que o irmão sumiu e viu o pai num sofrimento, angustiado. Aí fala, para aliviar a dor do pai, pega a túnica de José, mata o animal, suja de sangue e leva para Jacó, para mostrar a Jacó que José estava morto. Jacó chora, acredita nessa mentira, e a consciência deles estava ali pesada. Passa o tempo, acontece um problema com Diná. O príncipe de Siquém vai lá e estupra Diná. Aí Jacó, coração de Deus, abençoado, resolve perdoar o príncipe de Siquém, fazendo uma aliança com o povo de Siquém. E eles aceitaram circuncidar e viver como o povo de Deus. Mas os filhos de Jacó não aceitaram o perdão. Aproveitaram que o povo de Siquém estava lá de resguardo da circuncisão, foram lá e mataram todos os homens da cidade. O ódio no coração atrapalhou os planos de Jacó. Jacó teve que fugir dali, ir para outro lugar, para poder apagar os rastros da destruição. E José, lá no Egito, agora sofrendo, padecendo, na casa de Potifar. José é um menino bonito, novo, sendo tentado pela mulher de Potifar, é injustiçado, vai para a cadeia, 13 anos preso na prisão, inocente por causa do ódio dos irmãos. Mas Deus estava com José, porque José não guardou mágoa. José amava os irmãos, mesmo os irmãos fazendo tanta ruindade com ele. Tanto é que quando Deus usa José para poder ajudar no sonho de Faraó, e ele se torna governador, e quando vem aquele problema da seca, o povo vai para onde? No Egito. José se vingou dos irmãos? Não, pelo contrário. Quando tudo acabou, ele chorou com os irmãos, abraçou os irmãos. José tinha um coração segundo o coração de Deus. E quem tem um coração segundo o coração de Deus não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Aí eu vejo mulheres e homens: ela me fez tanto mal, ele me fez tanto mal. Está convivendo e lembrando das brigas do passado, do tempo do mundo, lembrando das coisas que aconteceram no tempo da ignorância. Joga na cara até hoje o tapa que tomou, o murro que recebeu, o xingamento que recebeu.
mas não perdoou ali. Sem perdão não tem salvação. Sem perdão não tem remissão. Nós precisamos perdoar para ser perdoado. O Pai Nosso ensina a gente a orar assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados das pessoas que nos devem, ou seja, nossos devedores. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Se eu guardar mágoa, Deus está longe de mim. Se eu não olhar para o meu parente que está lá no mundo praticando todo tipo de maldade, até me ferindo, e orar por ele, pedindo a Deus misericórdia por ele, para que Deus mude o coração dele, para que ele seja igual ao meu, um coração bom, eu não vou ter minha família convertida nunca. A gente tem parentes, eu tenho pessoas que me atormentam. Minha irmã mesmo é barril, mas eu oro pela minha irmã, para que Deus converta a minha irmã e ela possa ser um vaso na mão de Deus, um instrumento na mão de Deus. Ao invés de jogar praga nela, eu oro para que Deus mude a história dela, como mudou a minha. Isso aí tem um grande peso no trabalho de Deus em recuperar a nossa casa. Porque se eu quero ofertar a Deus a minha vida, eu preciso estar com a consciência limpa. Eu preciso ser uma pessoa totalmente pura. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser moldado. Eu preciso. Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Vai um pouquinho para cima aí, para a gente ler aqui um pouquinho rapidinho. Marcos 11. Olha o que diz aqui. Vê se eu anotei certo. Anotei. É Marcos. É a oração do Pai Nosso que muitas vezes a gente não entende. Olha o que está aqui dizendo. É 11:22. Marcos 11, verso 22. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim será lhe dado. A Bíblia diz assim: assim como pensei, assim sucederá. Vamos lá. Jó disse assim: o que eu mais temia veio sobre mim, porque o pensamento de Jó era temoroso. Tinha acontecido o que era ruim com a vida dele. Ele temia perder os filhos, porque Jó levantava e oferecia sacrifícios por quem? Pelos filhos. Possa ser que meus filhos tenham cometido algum pecado, e ele estava pedindo perdão pelos filhos. Mas eu pergunto uma coisa: Jó pedia perdão a Deus pelos filhos dele. Mas quem tinha que pedir perdão era quem? Os filhos. O que Jó pedia só tinha poder para a vida dele, porque cada pessoa tem que pedir. Eu não posso pedir perdão por você. Aí, assim como eu penso, se eu crer que algo vai acontecer, de bom ou de ruim, e eu crer no fundo do meu coração, vai acontecer. Jesus disse: se eu crer que um monte vai se erguer e vai se transportar para o mar, vai acontecer. Da mesma forma, se eu crer que uma pessoa vai se destruir, a minha oração contrária, negativa, se a pessoa não estiver lá alicerçada na palavra de Deus também, essa pessoa, ela vai ser vítima do meu ódio. Por que a gente fala que as religiões de matrizes africanas, elas fazem trabalhos para destruir pessoas? E muitas pessoas acontecem coisas ruins. Por que uma mãe chega para uma filha: você vai ser uma prostituta, joga uma praga e pega? Porque a mãe falou e imaginou, pensou, creu na cabeça dela que a filha ia se perder.
Uma mãe no ódio vai lá e amaldiçoa a filha. Um pai com ódio vai lá e amaldiçoa. Palavra tem o quê? Poder. Se eu crer que algo de ruim vai acontecer com minha família, vai acontecer. Então, a gente vivendo nessa mágoa, nesse ódio, acabamos profetizando coisas ruins na vida das pessoas. E nós não podemos usar a mesma boca que usa para abençoar, para o quê? Amaldiçoar. A mágoa faz a gente amaldiçoar pessoas. A mágoa faz a gente destruir vidas. A mágoa faz a gente acabar com relacionamentos. Mas o amor une as pessoas. O amor transforma as pessoas. O amor faz a gente compartilhar a nossa vida com as pessoas. O amor dá o bom testemunho, o caráter de Deus que há em nós, na vida das pessoas. E a gente precisa mudar esse sentido. Agora vai em Mateus capítulo 12. Mateus, volta para Mateus capítulo 12. Eu já vou terminar. Mateus 12, verso 25. Eu acabei de citar, mas eu vou ler aqui nessa tradução para vocês. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. Na tradução Almeida está dizendo da casa dividida. Eu trouxe essa tradução aqui para você, que essa aqui é bem clara. O país que se divide em grupos para lutar entre si, será o que? Certamente será destruído. A cidade, ou a família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será o que? Nós não devemos lutar contra a nossa própria casa. Nós não devemos lutar contra o nosso próprio país. Nós não devemos lutar para que as coisas dêem errado. Nossa boca é para abençoar e não para amaldiçoar. Balaão era profeta de Deus. Eu vou dizer para você, Balaão era profeta e tudo que Balaão profetizou aconteceu. Balaão era um profeta verdadeiro, mas por causa da ganância de Balaão, do amor ao dinheiro, Balaão resolveu trair o seu povo. Tem gente que não é por ódio, é por ganância. Você já viu as brigas judiciais por causa de herança? Por causa de dinheiro? Você quer conhecer o parente? Morre o patriarca para dividir agora a herança. Ontem eu perguntei à minha mãe tem uma casa vizinha, passa uma casa, tem um prédio que ficou parado por causa de ano. Uma briga judicial de anos. Meus filhos eram pequenos, por causa de um prédio, a irmã e o irmão brigando, quase se matam. Aí saiu a sentença, agora a mulher já está na casa, graças a Deus ela ganhou a questão. Mas dois irmãos se odeiam hoje por causa de herança. E esse ódio vai permanecer até o final da vida, porque um perdeu e se achou injustiçado. As pessoas brigam por causa de dinheiro, as pessoas brigam por causa de tudo. Mas o dinheiro tem feito as pessoas se matarem, se odiarem, e principalmente dentro de casa. Você quer ver um casal começar a brigar? É quando começa a faltar dinheiro. Começa a faltar, aí a dificuldade começa a criar cobranças e começa as agressões verbais. Você não me ajuda, você não faz por onde, só eu que faço isso aqui, sou eu que sustento, sou eu que faço. Aí começa aquela coisa, um joga na cara do outro, e quando eu lhe conheci você não era nada. Aí começa as agressões verbais, e aí cria uma mágoa, um ressentimento, e eles não conseguem mais se abraçar, se beijar, já não conseguem mais se olhar, e acabam em ódio e briga judicial. Família, gente, abaixo de Deus, é a maior instituição que existe na face da terra. Nós somos diferentes, mas com uma coisa em comum: sangue do mesmo sangue. Nós somos irmãos em Cristo, e muitos são irmãos em DNA. A gente não pode olhar para o nosso irmão, aquele miserável que está lá fumando maconha, não, a gente tem que orar por ele.
Eles estão perdidos, mas a gente tem que orar por eles, não odiar eles. Mas a gente tem esse hábito de estar odiando, de estar fazendo tudo isso. Aí onde é que vem as guerras que Tiago disse. Da onde vem as guerras se não for da própria cobiça? João, a primeira epístola de João, para terminar, capítulo 4, verso 19. Primeira epístola de João, e a gente termina. Primeira epístola de João, vamos ler do 17. Primeira epístola 4, 17. Para a gente ter um contexto melhor. E eu já termino. Tenho 7 minutos ainda. Amém? Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Versículo 19. Nós amamos porque Deus nos amou. Quem amou primeiro? Deus. Amou o mundo de tal maneira que deu quem? Deus, ele só falou ou fez? Provou pra gente. Ele não ficou da boca para fora, ele provou, dando Jesus para nos salvar. Se alguém diz: eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é o que? Mentiroso. Para um pouquinho aí. Lá em João 8,44, só tem uma vez na Bíblia que Deus, o próprio Deus, pela boca de Jesus, atribuiu um ser humano a filho de Satanás. A raça humana foi criada por quem? Por Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas Jesus disse uma vez para o ser humano que eles eram filhos do diabo, porque eles viviam com a mentira. Não era uma palavra verdadeira, era um amor fingido, era uma palavra fingida. Chamou de mentiroso os filhos do diabo, de mentiroso. Eu digo, os mentirosos de filho do diabo. E ele diz, aquele, bem claro: se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem ver. Aí eu digo, eu amo a Deus, meu amor é Deus. Chega a falar de boca cheia, mas aí tem ódio do irmão. Se eu digo que amo a Deus que eu não vejo, e Deus está me dando uma oportunidade de provar o meu amor para com o meu irmão, e eu não provo, eu estou dizendo da boca, eu tenho que provar como? Qual a única maneira de eu provar que eu amo a Deus? Amando quem? As pessoas que Deus ama. Amando aquele perturbado de casa, aquele viciado de casa, aquele nervosinho de casa, aquele que compra e não paga de casa, aquele que te atormenta todo dia, lhe enche o saco todo dia, que lhe dá dor de cabeça. Amando aquela pessoa. Por quê? Deus amou o mundo é bonzinho? O mundo se prostitui, rouba, mente, faz tanta coisa errada. Mas Deus amou quem? E deu a vida de Jesus para salvar o mundo. Deus mostrou que incondicionalmente, até brinquei com o cara ontem, ela queria falar que eu falei HP, ela disse HP, pai. HP é impressora. O amor ágape, incondicional. Deus amou incondicionalmente. O amor para com as pessoas, principalmente da nossa casa, tem que ser incondicional. Paulo vai dizer: aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente e tem negado a fé.
Ou seja, vamos lá, vamos botar mais acrescentar uma coisinha aí. Aquele que não ama os seus, porque quem ama cuida. É pior que o descrente, pior que o incrédulo e ter negado a fé. Aí Jesus deixa um mandamento. Qual é o mandamento de Jesus? Primeiro, os 2 mandamentos é amar a Deus sobre toda a tua força, e o segundo, amar o teu próximo com... E aqui João completa, versículo 21. O mandamento de Cristo, que Cristo nos deu, é este: quem ama a Deus, ame também o quê? Esses 2 mandamentos, está toda a lei e os profetas. Tudo se resume no amor próximo. Se eu amo, eu perdoo. Se eu amo, eu tolero. Se eu amo, eu suporto. Se eu amo, eu luto por essa pessoa, para que essa pessoa possa ser transformada. Então a gente precisa mudar nosso pensamento, que não é só aqui chegar na igreja. Deus, em nome de Jesus, converte o meu filho, converte a minha casa, muda o coração dele. Isso é eficaz, mas o gesto do amor para com o meu próximo vale mais do que 1000 palavras. A oração tem que ser sincera. Deus não vai aceitar a minha oferta de amor a Ele se eu desprezo o meu irmão. Então a gente precisa aprender que não é por 7 semanas de oração, 21 dias de jejum, pela água, pelo óleo, por aquilo, pela foto que traz para a igreja, pela a peça de roupa. A gente às vezes faz essas coisas, mas a maior prova que nós estamos lutando pela nossa família é a gente amando eles, perdoando eles, suportando eles, pedindo a Deus todo dia misericórdia para que não se perca. Jesus deu o maior exemplo. Satanás foi lá pedir para cirandar Pedro. Jesus foi lá e orou por Pedro, pedindo uma oportunidade para Pedro, porque Pedro amava. Pedro era todo errado, mas Jesus amava Pedro e Pedro amava Jesus. Jesus viu no coração de Pedro um amor verdadeiro. Às vezes as pessoas que a gente mais despreza, as pessoas que mais nos amam, mas ela está tão perturbada a mente e ela acaba agredindo a gente, e a gente vai lá e faz a mesma coisa. O que a Bíblia diz? Para a gente combater os dados inflamados do maligno. Quando a gente tiver com alguém nos afrontando, eu estou aprendendo hoje a ficar calado. Quando alguém me afronta, eu estou aprendendo hoje a me calar. Eu estou aprendendo. Ainda não estou conseguindo totalmente, mas estou aprendendo a não retrucar, aprendendo a parar e orar, acreditar mais na oração e no amor, no perdão. Eu não consigo guardar mágoa no meu coração com ninguém mais. Há muitos anos que eu me libertei da mágoa. A pessoa me fere, eu passo ali, me chateio, mas não deixo a raiva passar. Não deixo, porque isso vai me adoecer. Até a ciência diz que quem guarda mágoa no coração pega câncer. Perdão é o que a gente precisa dar. A gente precisa liberar perdão. A gente precisa liberar o perdão. Foi o que Jesus disse. Ouviste o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhe digo, qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Eu digo para você hoje, se qualquer um de nós lembrar aí no seu coração que tem um problema com o irmão, eu aconselho a se reconciliar. Qualquer um de nós lembrar aí, às vezes a gente nem lembra. Eu aconselho assim: ô pastor, mas a pessoa não está mais perto de mim, está lá para São Paulo, para o Rio. Aí você faz o seguinte: você bota o joelho no chão e ora para que Deus possa criar uma oportunidade dessa pessoa se reconciliar. É o WhatsApp, né, velho? Você sabe que Jacó, por que Jacó lutou no vale de Jaboque com um anjo? Você sabe por quê? Um bocado de gente disse que ele queria ser príncipe. Jacó saiu da casa do pai, o quê? Brigado com quem? Com o irmão. O irmão queria matar ele. Saiu fugido. Anos se passaram, Jacó queria voltar para casa.
A oração de Jacó é que se ele voltasse para casa em paz. Jacó só queria se reconciliar com sua casa. Foi o que ele pediu a Deus. Jacó chega no vale de Jaboque, encontra um anjo e começa sua batalha até o romper da madrugada. Sai de lá com a coxa ferida. E quando Jacó sai de lá, Jacó vai se encontrar com Esaú. Jacó faz o quê? Se dobra, se curva diante de Esaú. Esaú, que estava irado querendo matar Jacó, agora vai lá, abraça, chora junto. E aí Esaú chama Jacó para ir para a casa dele. Jacó, vai na frente. Aí Jacó só queria isso, abraçar o irmão e ter o perdão do irmão. Aí Jacó desvia o caminho e vai para outro lugar. Só queria aquilo. Jacó só se encontra com Esaú agora no enterro de Isaac. E pronto. Isso mostra que Jacó só queria o perdão. Porque Jacó sabia que para ele viver em paz, ele precisava do perdão do irmão. Voltar para casa em paz. É o que você vai fazer hoje. Voltar para casa em paz. Sua luta com Deus é para que esse irmão cesse a ira contra você, ou se você tem uma ira contra seu irmão, cesse do seu coração. Amém? É isso que eu tenho pedido a Deus todos os dias. Senhor, não deixa que ninguém me odeie. Não deixa que ninguém da minha família tenha ódio de mim. Se eu cometi alguma coisa que magoou alguém, que o Senhor faça com que eu venha reconhecer que eu estou errado e eu possa chegar lá e pedir perdão. Amém? 9h03, vamos para casa? Glória a Deus. Quem pegou a visão de Jesus? Vai guardar mágoa? Vai pedir perdão? Amém. Glória a Deus. Pedir perdão para que a família viva em paz. Amém?